Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E a minha oração é que nesta manhã Deus fale ao seu coração profundamente, que algo novo seja trabalhado em nossa vida por meio da palavra de Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós leremos dos versos 15 a 21. Efésios 5, 15 a 21. Leamos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo um tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, como precisamos te ouvir, por tua graça, bondade e misericórdia. Cala os nossos corações, aquieta-nos, ó Deus. Tira toda a distração, tira tudo aquilo que roube a tua glória. Ó Deus, faz-nos perceber a nossa carência, a nossa necessidade, como precisamos de ti. Abençoa-nos, não estamos aqui nesta manhã por acaso, mas por obra da tua providência, trouxeste-nos aqui, portanto o Senhor mesmo tem grande interesse que saiamos daqui edificados, a olharmos e ouvirmos atentamente a tua voz. Fala o nosso coração nesta manhã, nós te pedimos por meio de Cristo, pela iluminação do teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, no dia 31 de outubro do ano de 1517, Deus promove um avivamento na igreja cristã, através da vida de homens como Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino. Deus conduz a igreja a um novo tempo, a um novo momento, a um avivamento na palavra. Era um mundo em revolução. Os homens libertavam-se no pensamento, na filosofia, na ciência, de anos, segundo eles mesmos diziam, de anos de trevas. No entanto, essa revolução colocou o homem no centro de todas as coisas. A igreja estava decadente, mercadejando a palavra, vendendo a fé, negociando e enriquecendo pela opressão, pela ignorância. Afastaram o povo da palavra, pregavam e ensinavam, distorcendo o seu conteúdo. E Deus, como que na plenitude de um tempo, moveu circunstâncias, governos, forças e poderes para que, por meio da igreja, houvesse um avivamento, um retorno às Escrituras, à palavra de Cristo. E ali os reformadores tinham como emblema, como lema e bandeira, como pendão, esses 5 pontos aqui resumidos: somente as Escrituras. A palavra de Deus é inspirada por Deus, ela é útil para a educação, para a correção, para indicar o homem para toda boa obra. Os homens tinham se esquecido da palavra. A palavra era mero pretexto, e a reforma evoca o retorno às Escrituras, à palavra revelada de Deus, onde nós temos acesso a todo o conhecimento de Deus para a salvação. Consequentemente, não há igreja, mas Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o único caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. As benesses, a venda de indulgências, desviavam o foco de Cristo.
A tradição da igreja dividia o cenário como que a voz de autoridade na terra. No entanto, a reforma pregava o livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, e tão somente por Jesus Cristo, sem intercessores, sem a intercessora, Cristo somente. Da mesma forma, não era por obras, não era por um exercício piedoso ou religioso. Lutero sofreu intensamente a angústia do seu coração em tentar agradar a Deus e ver-se impossibilitado de atender à justiça de Deus pelos seus próprios méritos, até que ele se encontra no livro de Romanos com a palavra que diz que o justo viverá pela fé, pois fomos justificados por graça em Cristo Jesus, somente a graça. Pela graça sois salvos, não vem de obras para que ninguém se glorie. E esta graça nos é colocada por meio da fé, somente a fé. E então, no resumo de tudo isto, a igreja entende que tudo se move, tudo se volta para a glória de Deus somente. Meus queridos irmãos, como nós estamos vivendo um tempo de revolução social, política, econômica, filosófica, e mais uma vez o homem está soberbamente colocando-se no centro de todas as coisas, manipulando a fé, manipulando e oprimindo o povo por meio da distorção de um evangelho sem Cristo. Como nós precisamos urgentemente na igreja de hoje ter um avivamento, mas um avivamento na palavra, um avivamento que nos faça retornar às Escrituras, retornar a Cristo, a graça, a fé e a glória de Deus. Portanto, eu creio que nesta manhã Deus tem muito a nos ensinar no texto que nós lemos a respeito da obra do Espírito Santo, que pode trazer a nós esta vida cheia da plenitude de Deus, para sermos como Deus mesmo nos predestinou, santos e irrepreensíveis para o louvor da sua glória. Acompanhe o texto na sua Bíblia. No texto que nós lemos especificamente, nós queremos destacar o contraste que é colocado quando Paulo se utiliza da comparação entre o vinho, no caso aqui a embriaguez com o vinho, e a plenitude do Espírito Santo. Ele quer transmitir a ideia de que um homem embriagado por vinho, o vinho que é o símbolo de alegria, o vinho que representava para a sociedade o promotor de um tipo de alegria. Um homem embriagado é um homem que está sob o domínio do vinho. Está governado, perde a sua capacidade, a sua liberdade, a sua reação. É um homem que está dominado e conduzido pelos efeitos do vinho. E esses efeitos conduzem à dissolução, a uma vida desregrada, a uma vida irresponsável. No capítulo 4 ele fala que os ímpios, os gentios, vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E eles se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Assim é um homem que está sob o domínio do vinho, que não produz uma alegria senão a alegria de um prazer momentâneo, fugaz, em uma vida de dissolução. Portanto, enfaticamente, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Consequentemente, vocês serão governados, dominados, conduzidos, ensinados pelo poder de Deus no seu Espírito. De um Espírito que produz a verdadeira alegria, a plenitude de alegria, a alegria que o mundo não pode dar, e muito menos tirar. E Paulo, então, estabelece nesse contexto específico esta divisão por meio de uma comparação e de um contraste. Não vos embriagueis com vinho, não se deixem dominar, porque resultará em uma vida dissoluta. Mas enchei-vos do Espírito Santo, deixai-vos encher pelo poder e pelo domínio do Espírito que produz verdadeira alegria e que conduz ao fruto do Espírito Santo. Vamos observar agora de que maneira Paulo está tratando esse assunto, porque ele chega neste ponto. E no contexto mais amplo,
nós podemos observar outro contraste que é destacado por Paulo neste sentido, neste entendimento. É o contraste entre o velho homem e o novo homem. Efésios 4, versículos 22 e 23 e 24, Paulo fala, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do novo no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Mais uma vez, Paulo faz um contraste de um contexto mais amplo do que ele de fato quer definir nesses últimos capítulos. O velho homem, que são os gentios, obscuros nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. No capítulo 2 ele fala que esses homens estão mortos em seus delitos e pecados, vivem segundo o curso, segundo o principado da potestade do ar, são filhos da desobediência, estão vivendo segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e são, por natureza, filhos da ira. Esses são os gentios, aqueles que, com avidez e dissolução, praticam toda sorte de impureza, vivem dissolutamente. Mais à frente, no capítulo 5 já, ele vai falar que esses são filhos das trevas, porque assim eram aqueles homens, agora convertidos pelo poder de Deus. Éreis trevas. Esses homens, portanto, diz Paulo, são nécios, ignorantes, incultos, indoutos. Por outro lado, aqueles que eram assim também, que estavam mortos em seus delitos e pecados, foram vivificados em Cristo, e pela obra de Cristo foram transformados em nova criatura, uma nova obra maravilhosa de Deus na vida do pecador, na redenção, na reconciliação, na justificação. E agora é necessário que este homem se revista do novo homem, não mais filhos da ira e da desobediência, mas filhos de Deus, justos e retos, segundo Deus, procedentes da verdade, imitadores de Deus, não mais vivendo segundo o curso desse mundo, nem segundo o principado da potestade do ar, mas sendo imitadores de Deus como filhos amados. São estes filhos da luz. Deus nos amou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora somos filhos da luz. Que contraste radical! A esses Paulo chama de sábios. E é a estes que Paulo direciona esta palavra para que busquem ser cheios do Espírito Santo. E o que Paulo quer dizer com esse ser cheio do Espírito Santo? Nós temos então que olhar para o contexto de toda a carta. E nós vamos observar que Paulo está estabelecendo para aquela igreja, a igreja de Éfeso, o sonho, o desejo, a intercessão incessante, contundente para que eles sejam cheios de Deus. No capítulo 3, verso 18 e 19, ele fala que por esta causa ele ora para que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que a igreja, para que cada crente seja tomado de toda a plenitude de Deus, o Deus que nos escolheu nele, o Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, o Deus que nos predestinou para ele, para sermos santos e irrepreensíveis, o Deus que, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos livrou da morte por meio do seu Filho Jesus. E Paulo está dizendo que somente através do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, nós podemos verdadeiramente discernir, conhecer, compreender quem Deus é, a sua glória, o seu poder, a sua magnitude e magnificência. Quem é este Deus? E como nós podemos adorá-lo e servi-lo, uma vez que nós estávamos longes, alheios, sem Deus no mundo, mas fomos aproximados do Pai por meio de Cristo.
Somente pela obra do Espírito Santo nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Da mesma forma, no capítulo 4, versículo 13, Paulo fala e ora e diz que Deus moveu por meio de Cristo uma igreja, um corpo que, ligados ao cabeça que é Cristo, se desenvolve, se edifica, cresce, amadurece. E no versículo 13 ele fala que Deus, dando àqueles que trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, promove a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o alvo, que sejamos como Cristo, que reflitamos a sua glória, o seu caráter, que repitamos as suas obras. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E esta morte foi promovida porque ele foi obediente, porque ele foi puro, não pecou. E vindo e morrendo em nosso lugar, ele caminhou para aquela cruz, e ali morreu derramando o seu sangue. E foi em Cristo que todas as coisas foram trazidas à existência, e todas as coisas foram trazidas a uma nova existência, somente Cristo. E Paulo então entende que por meio da obra do Espírito Santo nós somos conduzidos à plenitude, à estatura de varão perfeito, à perfeita varonilidade de Cristo, a toda a plenitude de Cristo. E é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos congregou, para isso Deus nos reuniu a um corpo onde Cristo é o cabeça. E por meio dos seus dons, pela obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós estamos trabalhando pelo aperfeiçoamento dos santos, pela justa cooperação de cada parte, pela mútua edificação, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. E isso só pode acontecer então, quando Paulo nos exorta, de maneira imperativa, que sejamos tomados de toda a plenitude do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, foi o texto que nós lemos. Este é o contexto geral da carta que nos mostra que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para torná-la santa, perfeita, sem defeitos, sem máculas, sem rugas, gloriosa, preparando-a para as bodas. Se é encher-se do Espírito Santo, nós precisamos entender qual é a obra do Espírito Santo. E nós não podemos ter a perfeita e completa compreensão sem olharmos para as palavras do próprio Cristo, quando despediu-se dos seus discípulos e vendo-lhes a tristeza e o pesar no coração, disse: não se turbe o vosso coração. Aquele que estivera entre os homens era o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz, o consolador de Israel. E agora ele se despede, mas ele diz: não vos deixareis órfãos. Enviarei o outro Consolador. Nos capítulos 14 a 16, Cristo mesmo descreve o ministério do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Espírito da verdade que habita em nós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nos conduz à verdade, nos traz a palavra de Cristo, aponta para Cristo, esse dará testemunho de mim. É o Espírito Santo que convence o homem e o mundo do seu pecado. Meus queridos irmãos, se o Espírito Santo não agir em nosso coração, não se engane, o peso na sua consciência não o levará a apenas remorsos,
mas não levará para o verdadeiro arrependimento. Se o Espírito não te convencer de que você é pecador e que o salário do pecado é a morte, você nunca vai se preocupar com o destino da sua alma. Olhem para os homens que andam, casam-se, dão-se em casamento, comem, bebem, porque entendem que amanhã morrerão, mas não têm a plena percepção, não têm a consciência de que estão mortos, são condenados, caminham para o abismo, estão insensíveis, banqueteando-se, irreverentemente, soberbamente, esquecendo-se de Deus. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E é interessante que o Espírito não roga para si a atenção, mas Cristo diz claramente: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Esta é a obra do Espírito Santo, descrita, esclarecida e explicada pelo próprio Filho de Deus, aquele que nos faz conhecer de Deus o que homem nenhum pode conhecer, porque Ele veio do Pai e agora nos revela o ministério do Espírito, o Espírito que conduz a Ele, a Cristo, a verdade. Paulo também mostra na carta de Efésios esse ministério do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo em nosso coração, que abre o nosso entendimento, descortina os nossos olhos, que faz com que discernamos as coisas que só podem ser discernidas espiritualmente, porque o Espírito Santo perscruta a profundeza de Deus. Ele é Deus e conhece a Deus. É Ele quem assim nos apresenta e nos aplica a obra sacrificial de Cristo na cruz. No capítulo 1, versículo 13, ele está falando a respeito da obra da eleição, da adoção em Cristo Jesus. E no versículo 12 e 13 ele fala que tudo isso visa o louvor da glória de Deus. Para nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Meus irmãos, este ouvir a palavra da verdade não vem de boca humana. Paulo fala que a sua pregação não consiste em sabedoria e persuasão humana, mas no poder de Deus, na submissão do Espírito Santo. Um morto não pode compreender as verdades eternas. Tudo que nós hoje contemplamos e de Deus sabemos, tudo que hoje nós compreendemos da obra de Cristo, só conseguimos por meio do Espírito Santo, que abre os nossos ouvidos e nos faz ouvir a palavra da verdade como palavra de verdade. De outra forma, é mero empenho e engenho humano, não produzirá frutos nenhum. Ele nos faz ouvir a palavra da verdade, e Ele é o selo da promessa. Paulo diz que Ele é o penhor da nossa herança, é a garantia, aquele que cuidará, que guardará, que conduzirá, ensinará, preparará a noiva para o cordeiro. É o outro consolador que conduz a verdade. E Paulo diz que este selo, este penhor, testifica com o nosso espírito, em Romanos 8, que de fato somos filhos de Deus. É esse Espírito Santo que nos conduz a Cristo e que nos dá acesso ao Pai, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e disse Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não por obras, não pelos santos, não por intercessores, não por Maria, somente por mim, somente por Cristo. E o Espírito Santo nos conduz a Cristo, obedientemente completando a obra da Trindade na nossa salvação. E no verso 18 do capítulo 2, falando dos gentios que estavam esquecidos, apartados e foram reconciliados também com Deus, eles já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. E ele diz assim: porque por Ele, em Cristo, ambos temos acesso ao Pai
em um Espírito. É o Espírito Santo quem revela a verdade de Deus. E o mistério que estiver oculto já não é mais mistério. Paulo esclarece que esse mistério, ele diz, a saber que os gentios também são co-herdeiros com Cristo. Não somente os judeus, mas de toda tribo, língua, povo e nação, Deus escolheu homens e os encaminhou para Cristo para serem salvos. E essa revelação que veio pela boca dos santos apóstolos e dos profetas, ela acontece porque o Espírito assim atua sobre eles. Foram inspirados por Deus e apontam, mais uma vez eu digo, para Cristo por meio do Evangelho. Esse Espírito Santo é que nos fortalece com poder. E Paulo fala mediante o seu Espírito no homem interior. E Paulo já está então preparando o campo para mostrar que aquele velho homem morreu. E agora um novo homem é vivificado em Cristo e é fortalecido mediante a presença, a habitação de Deus por meio do Espírito. Ele habita em nós. Ele é o selo, o penhor. Portanto, o Espírito Santo é que promove a unidade da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos ligados a Ele. Misticamente, nós fazemos parte de Jesus. E é o Espírito Santo quem promove esta unidade. No capítulo 4 ele fala isso. Há somente um corpo e um Espírito. Por isso nós devemos trabalhar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. E finalmente no capítulo 4, já dentro do contexto que nós delimitamos, aproximando-nos do texto em que nós devemos nos encher do Espírito Santo, Paulo vai fazer um contraste entre o velho homem e o novo homem. O homem que anda na carne e o homem que anda no Espírito. E podem observar que esse texto é quase um texto paralelo de Gálatas. E esse andar no Espírito promove santidade. E quando nós não andamos no Espírito, quando andamos na carne, nós entristecemos o Espírito de Deus que habita em nós. Portanto, Paulo aponta para este momento tão importante na vida da igreja. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deixe-se encher por esta obra magnífica e maravilhosa que homem nenhum pode fazer. O Espírito Santo, então, promove em nós uma nova vida, um novo vigor, o fruto do Espírito. E Paulo o descreve claramente no texto de Gálatas, contrastando com as obras da carne, mas exortando-nos para que vivamos plenamente no Espírito, a fim de que o fruto do Espírito se manifeste na minha e na sua vida. E é por meio do fruto do Espírito que é possível ser cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas características, todos esses elementos que compõem o único fruto do Espírito, se estabelecem em base de relacionamento. Pode observar, é na base dos relacionamentos que nós desenvolvemos, desfrutamos e elaboramos este fruto do Espírito, manifestamos o fruto do Espírito. E Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Por quê? Em que se resume toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, relacionar-se com Deus em santidade, pureza, em dignidade e honra, e amar ao próximo como a si mesmo. Relacionar-se com aqueles que também, pela graça, foram redimidos em Cristo Jesus. E ser cheio do Espírito Santo é manifestar de forma inequívoca e contundente o fruto do Espírito na manifestação do nosso viver. É ser cheio do Espírito Santo.
é ser tomado de toda a plenitude de Deus, é ser conduzido a toda a plenitude de Cristo, é viver a plenitude do Espírito, que já nos revestiu de poder e que habita conosco e está em nós e opera em nós e por meio de nós. E aí sim, uma vez cheios do Espírito Santo, Paulo vai descrever os resultados, causa e consequência da obra do Espírito na minha e na sua vida, na comunhão, na adoração, na gratidão e na submissão. Esse trabalho, esta obra do Espírito produz isto em nós, promove em nós e através de nós uma verdadeira comunhão. Façam que a igreja fale entre vós, com salmos. É uma relação da mutualidade do corpo de Cristo, amando-vos uns aos outros, aconselhando-vos mutuamente, exortando-vos uns aos outros, sempre nessa relação de mutualidade. E quando o Espírito enche o nosso ser, e quando nós nos deixamos conduzir na plenitude do Espírito, esta comunhão é promovida, esta comunhão é desenvolvida, esta comunhão produz frutos. Falando entre vós, com a palavra, o que nós temos falado uns aos outros, a boca fala do que está cheio o coração. E quando nós somos tomados de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, esta comunhão é desenvolvida na vida da palavra, edificando as vidas, como Paulo fala no capítulo 4. Ela também promove a adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor, não a si mesmos, não aos seus próprios deleites e prazeres, não por conveniências, mas adorando ao único que é digno de toda adoração, a Deus, ao Senhor, porque fomos resgatados para o louvor da sua glória. E quando o Espírito opera em nossa vida, e quando nós estamos cheios de toda a plenitude do Espírito, a nossa vida é uma vida de devoção, de adoração, de contemplação, da percepção de quem Deus é e do que Ele faz, da compreensão, da sensibilidade da sua presença, do seu governo, da sua soberania, da sua glória. O Espírito glorifica a Cristo, e por meio de Cristo nós adoramos a Deus. Ninguém pode expressar nenhum tipo de louvor, senão por meio de Cristo. Cristo sim foi a oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, e a nossa adoração é mediada por Cristo. O nosso cantar, o nosso orar, toda a manifestação e expressão do nosso culto, sem a mediação do Espírito e sem a mediação de Cristo, não sensibilizam a Deus. Causa-lhe, pelo contrário, nojo. A obra do Espírito promove a comunhão, promove a adoração, promove a gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dá graças. Como podemos viver isto verdadeiramente, de fato e de verdade, se nós não entendermos que tudo o que temos e tudo aquilo que somos vem de Deus? Como nós entendermos que nele existimos, nos movemos, estávamos mortos? Não existe nada nesse mundo que se compare à glória que a nós está preparada para ser revelada nos últimos dias. Diz Paulo, as aflições do tempo presente não podem se comparar, por isso não murmureis, por isso andem olhando as coisas pelo aspecto de que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Portanto, em tudo dá graças, em toda e qualquer circunstância. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa vida contempla a mão de Deus, conduzindo os nossos passos,
fazendo com que todas as coisas nos encaminhem para Ele, para sermos aperfeiçoados, forjados, para sermos preservados, desenvolvidos em perseverança, para o louvor da sua glória. Em tudo dai graças. Ele coloca em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, o reconhecimento de que Deus é Deus presente, Deus benigno, bondoso, maravilhoso. Em tudo dai graças, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a plenitude do Espírito Santo promove em nós verdadeira submissão. Submissão à obra do Espírito, submissão à obra de Cristo, submissão à obra de Deus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ninguém pode se sujeitar um ao outro se não se sujeitar à palavra, a Cristo. E então, meus irmãos, nós vamos nos lembrar, como o Espírito nos faz lembrar das palavras de Cristo, que somos todos servos. Que assim como Ele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos, todos nós somos chamados para servir uns aos outros, para considerar o outro superior a nós mesmos. O Espírito promove então esta submissão. Meus irmãos, no entanto, esta obra do Espírito Santo é algo que só Ele pode fazer. Mas uma vez que Ele faz, Ele nos capacita e nos responsabiliza para que nós sejamos não meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Portanto, aquilo que o fruto do Espírito Santo, por meio da sua obra, produz e promove no meio da igreja, é também um recurso que é trabalhado, desenvolvido responsavelmente por cada um de nós. O contexto do ser cheio do Espírito Santo não termina no versículo 21. Continua até o capítulo 6, versículo 9. Isso fica para um outro sermão, uma continuação. Mas todos estes verbos, sem exceção, todos os verbos que continuam essa seção até o último versículo, o versículo 9 do capítulo 6, estão no imperativo. E o imperativo é uma ordem. Então, este falar é uma ordem para que nós enchamos o nosso coração da palavra para poder falar com salmos. Este entoar e louvar de coração é algo que nós devemos aprender e praticar. Aprender a dar graças e aprender a se submeter. E toda a descrição posterior estará debaixo desta submissão. Mas nesta manhã eu quero concluir. Assim como nós vimos, no século XVI, Deus moveu, por meio de um avivamento da palavra e na palavra, um momento importantíssimo e significativo da sua igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando nós olhamos hoje a situação em que a igreja se encontra, não podemos deixar de rogar e clamar que Deus avive a sua obra nesses dias. Que a igreja volte-se para a palavra, para o ministério do Espírito Santo, que é o ministério da palavra. Não há e jamais haverá avivamento sem a palavra de Deus. Jamais. Os homens buscam e esperam pelo sobrenatural de Deus, que pode acontecer. Ele é soberano, Ele é livre, Ele é poderoso, faz o que quer, quando quer. No entanto, Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele nos deixou a sua palavra, a fim de que nós sejamos conduzidos seguramente pelo seu propósito revelado e designado. E o Espírito Santo nos conduz à palavra. Portanto, não há avivamento fora da palavra. Não há vida cheia de plenitude de Deus, de Cristo e do Espírito, longe da palavra. Jamais haverá, nunca poderá existir.
Será mero esforço humano, emocionalismo, manipulação e até mesmo sinal de Satanás. A Bíblia alerta que nos últimos tempos ele promoverá sinais que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Essas manifestações poderosas, sem a palavra, é obra de Satanás, não tenha dúvida. Porque o verdadeiro avivamento no Espírito, na plenitude do Espírito, nos conduz à palavra. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Cristo, cheio da palavra de Deus. E Paulo prova isso quando ele escreve este texto que nós lemos nesta manhã. E observe o texto de Colossenses 3,16 que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E olha o que acontece: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É um paralelo. Isso quer dizer que aquilo que promove estas características é a habitação da palavra de Cristo em nosso coração, e são os mesmos efeitos e consequências daquele que está cheio do Espírito Santo. E no capítulo 6, Paulo definitivamente declara que nós, revestidos da armadura de Deus, devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito. Este verbo está no imperativo. É uma ordem, um mandamento de Deus. Fomos vivificados em Cristo para poder viver isto verdadeiramente. Este verbo está na voz passiva, não é produção humana. A ideia é: deixai-vos encher do Espírito Santo. É o Espírito que promove isso na minha e na sua vida. O tempo é o tempo presente, e por ser um imperativo, dá uma ideia de uma ação contínua, constante, crescente, permanente, que se renova, que se refaz. E o tempo e a forma deste verbo é o plural. Este imperativo é para mim, é para você, é para todos os que foram redimidos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo e viver na plenitude do Espírito, é compreender a obra de Cristo, submeter-se a ela, ser ensinado pelo Espírito Santo por meio da palavra. Abra a sua Bíblia, você tem em suas mãos e diante dos seus olhos a palavra inspirada. É na sua leitura, na meditação dia e noite, que nós somos santificados e aperfeiçoados na verdade. Este livro não deve ficar numa estante, não deve ser lido para a coceira intelectual, mas com temor e humildade, nos colocarmos e nos submetermos a ela por meio do Espírito. Abra a Bíblia na sua casa, medite nessa Bíblia, conheça as suas palavras, ouça o que ela tem a lhe dizer, obedeça a essas palavras. É assim que Deus encherá o seu coração da plenitude do Espírito por meio da palavra. Ensine-a a seus filhos. Desligue o computador, a televisão, leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Obedeça. Não espere, porque Deus já fez isso, mas Ele deixou o meio ordinário para nós vivermos um verdadeiro avivamento na plenitude da palavra. Simplesmente obedeça. Para obedecer precisa conhecer, conheça e obedeça, pratique. Na comunhão, fale com salmos, que a palavra que saia da sua boca seja para a edificação do corpo.
Abandone a maledicência, a murmuração, o julgamento, o escárnio, o desprezo, a insensibilidade, a insensatez, a palavra precipitada. Ame ao seu próximo, ame ao seu irmão. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama a seu irmão a quem vê. Não pode haver plenitude do Espírito Santo em nenhuma igreja onde não há a responsável e temente operação de uma comunhão em amor. Não adianta, não vem fogo do céu, não vem nenhum tipo de sopro se você não cuida do seu. Se você não pede perdão, se você não se humilha, se você não recorre a Ele, se você não se deixa submeter, não haverá avivamento, plenitude do Espírito Santo. Não haverá plenitude se você não consegue entender que a sua vida, tudo o que está em suas mãos, tem que convergir para Cristo, para a glória de Deus. Os seus dons, os seus talentos, o seu emprego, o seu dinheiro, a sua família, a sua vida. Fomos salvos para adorá-lo, para perceber na sua bondade a manifestação da sua glória e agradecer continuamente toda e qualquer circunstância, para que nós aprendamos a nos submeter a toda a autoridade da palavra, a autoridade dos líderes que Deus colocou em nossa vida, a autoridade do amor, a autoridade do Espírito. Pare de ser rebelde e insubmisso, quebrante-se, volte-se para Deus, volte-se para a palavra. Não vou deixá-los saírem daqui sem a plena consciência e clareza de que a obra do Espírito Santo nos aponta para a obra de Cristo na cruz, que morreu em nosso lugar, nos libertou do império das trevas, derramou seu sangue, nos purificou de todo o pecado e nos apresentou diante de Deus puros e imaculados para o louvor da sua glória. Não posso deixar você sair daqui sem entender que o Espírito Santo traz o ministério da palavra, vivifica o nosso coração e o nosso entendimento e nos conduz à verdade. E eu não posso deixar você sair daqui sem a plena responsabilidade de que agora você não é inocente, de praticar aquilo que a palavra ordena. Enchei-vos do Espírito Santo. Em nome de Jesus.